eu sou a Arielle e, como já disse, sou da 18ª Região Tradicionalista. Eu vou falar para você sobre o rito do batismo a partir das igrejas católicas e luteranas aqui da 18ª Região. O rito do batismo nessas igrejas, ele é realizado sempre com água, que é o principal elemento do batismo que vocês vão encontrar. Esse batismo com água, ele é realizado a partir da aspersão. Por que aspersão? Porque se coloca água em cima da cabeça da criança e não faz com que uma pessoa acabe mergulhando nas águas, porque daí então seria o batismo por imersão, mas a categoria que eles fazem é por aspersão. Quando esse batismo é realizado, eu me torno filho de Deus, eu que estou sendo batizado, me torno filho de Deus, sou liberto do pecado original e também me adentro a uma comunidade cristã, ou seja, aquela igreja a qual eu estou me batizando. Quando acontece o batismo com a água, eu também recebo o batismo do Espírito Santo, que na maior parte das vezes é representado pelo símbolo do fogo ou então pelo símbolo da própria pomba. Isso é explicado em uma passagem bíblica no livro de Marcos, em que fala que João Batista batiza Jesus nas águas do Rio Jordão no século I, quando ele tinha ainda 31 anos. Então se diz, João batiza Jesus nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E é por isso a explicação da pomba como símbolo do Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe a justiça, o juízo e também a orientação sobre o pecado. Agora eu gostaria de uma interação com vocês, tudo bem? Pode segurar para mim? Não tem filho? Não, ainda não. Então me dá um nome agora para tua filha. Janaína. Então, a Janaína vai ser batizada hoje porque a mãe dela escolheu que ela fosse batizada e vocês são os padrinhos, tudo bem? Ok. O batismo ele pode ser realizado em casa, que é muito comum porque tinha a crendice de que se não se batizasse em casa a criança era pagã, que não tinha Deus. E na realidade diz que se recebe Deus no batismo. Quando eu inicio o batismo, eu que vou batizar, no caso seria o sacerdote, pergunto aos padrinhos e aos pais se eles estão de acordo com o batismo e se encarregarão da vida cristã dessa criança e também da vida cotidiana. Isso os padrinhos no caso da falta dos pais. Então eu começo fazendo uma unção com óleo que pode ser de oliva ou de mirra, porque eram os óleos da época. Por que não se usa soja? Porque soja ele é um produto muito atual, então na época não tinha como se utilizar o óleo de soja. Então eu começo fazendo a bênção na fronte da criança, eu te abençoo, e também no peito, e eu te abençoo. Quando isso acontece, logo após passamos ao batismo nas águas. Não é todas as igrejas que utilizam a unção com óleo. Isso se encaixa numa das luteranas em que eu pesquisei, que é a Confissão Luterana, e também na Igreja Católica. A água, todas elas estão de acordo. Então eu digo, Janaína, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E todos aqueles que estão de acordo, digam amém. Logo após, nós temos o sal, que atualmente ele caiu em desuso. Bom, há muito tempo ele caiu em desuso, mas como ele apareceu na minha pesquisa, eu resolvi trazer para vocês. O sal, ele é a representatividade o quanto ele dá sabor à vida das pessoas que estão sendo batizadas. Depois da água, se colocava sal na boca da criança. Mas, como caiu em desuso, porque disse que, bom, a criança não ia gostar de sal. Então, tinha problema, porque a criança começava a chorar, e não é algo tão essencial. Porque o essencial mesmo para a realização do batismo é a água, que é a conexão do ser humano com Deus durante o batismo, e as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do sal, algo que se realiza na Igreja Católica é a entrega da vela para os padrinhos. Tudo bem? Olha aí uma vela batismal.
Posso acender? Por que que se acende a vela? Normalmente se acende a vela, olha, ela apagou, ela não está querendo ficar acesa. Mas não tem problema, acendemos de novo. Se acende a vela porque diz que ela ilumina a vida da pessoa e ela também representa o Espírito Santo. Porque, como eu disse, ele pode ser representado a partir do fogo. Depois, quando se trata de batismo, a primeira coisa que se tem que falar... Tu quer apagar para não te machucar? Uma das coisas que se tem que falar é da morte de Jesus na cruz, que foi a partir dela que o batismo foi instituído. Porque ele morre na morte de cruz para que todo aquele que acredita nele seja salvo. E para ser salvo, a primeira coisa que tem que se ter é fé e depois ser batizado. O batismo ele pode ser realizado em crianças, em adultos, em adolescentes, não importa a idade que tu tem. Para as igrejas luteranas, tu só não pode ter sido batizado. Se aconteceu o batismo em casa, eles conversam com a família e perguntam se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se colocou água na cabeça da criança. E se todos esses elementos estão, que é o principal, é a água e as palavras, então ela foi verdadeiramente batizada, eles vão na igreja e fazem uma confirmação, dos padrinhos dizendo o quanto eles se comprometem com aquela criança e dos pais também. No caso da Igreja Católica, eles rebatizam. Se batizou em casa, eles dizem que não tem certeza de que o batismo foi feito corretamente. Em algumas denominações religiosas, mesmo cristãs, que não realizam o batismo da mesma maneira que eles batizam novamente. Algumas denominações eles aceitam. No caso, a católica aceita a Igreja Luterana do Brasil e a Igreja de Confissão Luterana do Brasil, que são as igrejas que nós encontramos aqui na 18ª região tradicionalista. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês do batismo. Eu não sei se vocês gostariam de ouvir mais alguma coisa. Eu poderia passar o rito de uma forma completa, mas o meu tempo não me permite. Acho que agora só não tem perigo de te machucar. Ela está bem batizada, Janaína. Quer? Depois manda presente pra ela, hein? Mas eu não me responsabilizo. Ah, eu vou entregar uma lembrancinha pra vocês. A gente pega depois, meu. Ah, tá. Então tá. É doce, não esqueçam de passar porque de abóbora com coco. Porque eu gosto. Parabéns. Muito obrigada.